Amém, irmãos? Glória a Deus. Pegue sua Bíblia, pronto, né? Nós, nos capítulos passados, mais precisamente no capítulo passado, nós vimos a cura de Enéas, né? E a ressurreição de Dorcas. Esses milagres, nós aprendemos que eles não eram um fim em si mesmo, mas eles abriam as portas para a pregação do Evangelho e confirmavam ainda mais o ministério dos discípulos, dos apóstolos. Então, foi muito abençoador. E agora nós falaremos de Atos capítulo 10. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10. Nós temos hoje um texto longo, então nós vamos fazer a leitura por partes, à medida que a gente for prosseguindo. No capítulo 10 de Atos, então, irmãos, o poder transformador do Espírito Santo, ele quebra barreiras antigas e abre portas para a pregação do Evangelho aos gentios. Nós lembramos da rota de expansão, a rota de evangelização, em Atos 1:8, que os discípulos eles seriam testemunhas do Senhor em Jerusalém, na Judéia, Samaria e os confins da terra. E só para a gente já se situando, a expressão aqui, confins da terra, era uma expressão usada pelos judeus para se referir aos gentios, porque eram de longe, né? Então eles falavam lá dos confins da terra. E às vezes nós, numa conversa, referimos a alguém que mora muito longe, falamos, não, o cara mora lá, longe. Então, assim, eles usavam essa expressão, confins da terra. Nós vamos ver também a conexão ali da cidade de Jope e Cesareia. Cesareia é uma cidade que ficava ali a mais ou menos 48 quilômetros de distância de Jope, era cerca de um dia. Era uma cidade capital, província da Judéia, era uma cidade militar administrativa, tinha uma cidade muito movimentada, rota de comércio, tinha um porto de águas profundas. Então, era uma cidade muito movimentada, havia muitos militares, não só da ativa, como também da reserva. Então, é mais ou menos o pano de fundo que a gente tem aí, do que a gente vai falar. A sua Bíblia já aberta, em Atos capítulo 10, nós vamos ler inicialmente do verso 1 ao verso 8. Acompanhe comigo. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiano. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus, que se aproximou dele e disse, Cornélio. Este, fixando os olhos e possuído de temor, perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envie mensageiros a Jope e mande chamar Pedro, Simão, que também é chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. Feche os seus olhos, vamos orar pedindo a iluminação do Senhor para tudo aquilo que falaremos. Deus, nós exaltamos o teu nome, Pai, e esta é a tua palavra, Senhor. Palavra que gera vida em nós, palavra que nos ensina, palavra, Senhor, que nos exorta, Pai, palavra, Deus, que nós devemos amar e que o Senhor nos ensine a amar, não só a amar, mas também a praticar. Por isso, nessa noite, Pai, ilumina as nossas mentes e os nossos corações, Senhor. Que os nossos corações sejam terra fértil, Pai, em que a tua palavra vai germinar e crescer e gerar frutos, Senhor. E nós somos, Senhor, dependentes do Senhor para isso, Pai. Por isso, nessa noite, tem misericórdia de nós e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós percebemos aqui, nós lemos do verso 1 ao verso 8. Nós vimos que nos é apresentado Cornélio. Cornélio, então, é um gentio, é um comandante
do exército romano que estava que tinha sobre o seu comando ali 100 homens, né? Uma centúria de homens. E essa companhia era chamada italiana, como nós vemos. E chama a atenção que o texto diz que Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus. Essa expressão usada para identificar um simpatizante do judaísmo, alguém que não tinha se convertido por completo. Do contrário, ele seria um prosélito. A palavra prosélito no grego quer dizer recém-chegado ou estrangeiro. Então, Cornélio, então, irmãos, era um homem que simpatizava, gostava do judaísmo. Tanto que nós vemos que ele dava esmolas, que ele orava a Deus, mas ele não era convertido por completo ao judaísmo, porque para isso eles passavam no ritual de batismo e circuncisão. Eles não se tornavam judeus puros, né? Existia essa divisão, que é um judeu que é circuncidado ao 8º dia, e tem todas aquelas questões, mas ele era um simpatizante, gostava do judaísmo, tinha apreço pelo judaísmo, então ele participava de algumas cerimônias, ele ia à sinagoga. Assim era Cornélio. E Cornélio seguia também, como a gente viu, os hábitos de oração dos judeus. E foi durante uma dessas orações que ele teve essa visão. Cornélio, irmãos, nós vemos então que ele não era um salvo. Cornélio não era um salvo. Tanto que nós vamos ver depois que ele precisa ouvir a pregação de Pedro. Mesmo assim, nós percebemos que ele teve a aprovação de Deus. Nós vimos o texto dizendo que as orações e as esmolas dele chegaram diante de Deus. Isso porque Cornélio, como tantas outras pessoas, era alcançado pela graça comum. A graça que Deus derrama sobre todas as pessoas. Por isso, no nosso dia a dia, nós vemos pessoas que são moralmente corretas, pessoas boas, que nós vemos assim, caramba, fulano ali, realmente ele parece um cristão, né? Então, nós podemos perceber isso. Era uma situação que se aplicava muito bem a Cornélio. É importante observar também, irmãos, a disposição de Cornélio em obedecer ali de pronto a ordem de Deus. Nós vimos que ele teve uma visão do anjo, viu um anjo, e esse anjo pediu que ele chamasse Pedro, que estava em outra cidade. E Cornélio de pronto obedeceu. Repare que ele chama 2 servos, e essa expressão que se repete de novo, ele chama um soldado piedoso, que quer dizer a mesma coisa que diz sobre Cornélio. Era um soldado também que era inclinado à causa, alguém que simpatizava ali do judaísmo. E acredito que por esse motivo Cornélio o chamou e explicou tudo que ele tinha visto. Agora peço que você continue no texto, que nós vamos ler do verso 9 ao verso 16. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpede, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Então, irmãos, nós vemos aqui que Pedro estava lá, tranquilo, subiu para o terraço para orar. Nós vimos pelo texto que ele estava com fome. E ele teve nesse momento ali, enquanto esperava, um êxtase. A palavra aqui para êxtase, no grego, desse prefixo ek, quer dizer fora. E êxtase, de pé. Que o significado no contexto era fora de si. Muitos usam esse nome para dizer que alguém está em transe, né? Teve um êxtase, teve ali um momento em que essa pessoa ficou ali
né, meio que fora do corpo. É isso que aconteceu com Pedro. Ao contrário de Cornélio, nós percebemos a resistência de Pedro em obedecer a ordem. Note que o Senhor tinha falado com ele e ele retrucou e falou: Senhor, de maneira nenhuma eu vou comer isso. E pela segunda vez, e o texto diz que por 3 vezes isso aconteceu. Irmãos, a tradição judaica estava muito enraizada em Pedro. Não só em Pedro, mas como em todos os judeus. É algo muito forte, é uma tradição muito forte. Para nós, que somos de outra cultura, fica até difícil você comparar esse tipo, mas um exemplo bem, assim, bem longe mesmo, mas que você, como é da nossa cultura, você vai entender, é como se um vascaíno vestisse a camisa do Flamengo, por exemplo. Ficaria difícil, né, pastor? Ou um tricolor, irmão, está usando a camisa do Flamengo. Então, irmãos, isso assim não chega nem perto. O judaísmo era algo muito enraizado, era algo muito forte, as tradições que eles mantinham. Pedro estava confuso, porque ele sabia da proibição em comer certos tipos de animais. E aí depois você pode ler em Levítico, capítulo 11, que existe uma restrição alimentar para os judeus. E por isso Pedro estava daquela forma. Além da visão, Pedro estava consternado com aquilo. Por exemplo, eles não poderiam comer camelo, lebre, porco. Eles só poderiam comer animais que tinham as unhas fendidas, que eram separadas, e que ruminavam. Tinha que haver essa combinação. Por exemplo, o porco eles não poderiam comer, porque o porco tem a unha fendida, mas ele não rumina. Então, existia essa restrição, irmãos. Então, Pedro estava daquela forma. Pedro estava de maneira estava confuso. Imagine você, uma tradição que você levou a sua vida inteira e você recebe uma ordem para que você faça ao contrário. Então, a gente consegue aqui mais ou menos imaginar. Mas, irmãos, existe algo ainda mais profundo. Porque tudo isso estava diretamente ligado à santidade que Deus exigia do seu povo. Deus separou um povo, irmãos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4, do verso 6 ao verso 8. Deuteronômio 4, capítulo 4, do verso 6 ao verso 8. Diz assim: portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda a lei que hoje eu lhe proponho. Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam das coisas que os seus olhos têm vistos, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Eu li até o verso 9. Então, irmãos, isso tudo, essas leis, tanto as leis cerimoniais, a lei moral, que eram os 10 mandamentos, e a lei da restrição alimentar, ela estava ligada à santidade do povo. Deus escolheu um povo para si e separou esse povo, que santo é separado. Então, Deus tinha um povo separado e, para isso, Ele deu essas leis, deu essas restrições, deu essas cerimônias. Só o povo de Israel tinha isso. Então, isso diferenciava o povo de Israel de outros povos. O povo de Deus devia ser um exemplo às nações e não se achar superior a elas. Porque eles receberam aquilo também pelo favor de Deus. O povo de Israel, o povo judeu, a intenção de Deus ao dar essas leis, ao dar essas restrições, não era que eles se fizessem superior às outras nações, mas para que eles fossem espelho, para que eles fossem referência, como a gente leu no texto, para outras nações. É para isso que o Senhor queria um povo separado. Tanto que nós vemos casos de pessoas que se convertem ao judaísmo. Nós vemos
Deus dizia para Abraão que todas as nações da terra seriam benditas. Nós vemos o caso de Ruth, que nós vimos há pouco tempo. Então Deus chamava pessoas que também eram de fora. Israel devia ser um exemplo. E era por isso que existiam essas leis. Volte para a sua Bíblia, no livro de Atos. Nós vamos ler agora do verso 17 ao 33. Diz assim: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, perceba como que Pedro estava. Eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Ou seja, aqueles homens que Cornélio enviou chegaram lá. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz até aqui? Então disseram. Perceba que é a segunda vez que eles vão falar sobre a visão de Cornélio. O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes e os seus amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando reunido muitos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vocês bem sabem que eu, um judeu, está proibido de se juntar a um gentio, ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto: por que motivo vocês mandaram me chamar? Cornélio respondeu: faz 4 dias, mais ou menos por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa. De repente se apresentou diante de mim um homem, vestido com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamá-lo, e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. Então, irmãos, aqui nós vemos que Pedro ele ficou perplexo. Lembra lá no início do texto? Pedro estava começando ainda, irmãos, a juntar as peças, a visão. Pedro dizendo para ele, Deus falando para ele para não considerar impuro aquilo que ele tinha purificado. E vai ficando claro para Pedro como Deus estava conduzindo tudo. À medida que o tempo foi passando, aqueles homens chegaram, o Espírito de Deus falou com Pedro, ele foi juntando as peças e vendo e começando a entender o que Deus queria falar. O Espírito confirma a Pedro sobre os homens. Pedro então compreendeu, tanto que os convida a entrar e teve um tempo com eles. Nós entendemos aqui, irmãos, que começa já a se quebrar no coração de Pedro esse tabu, essa separação. Pedro começa a entender que Deus estava falando para ele: olha, essa separação acabou. Em Cristo, em mim, tudo isso teve fim. Então, tanto que Pedro começou a entender nessa parte do texto, que ele recebe os homens e manda que eles entrassem. Ele teve um tempo ali com aqueles homens. O texto não diz o que eles fizeram, mas provavelmente conversaram. Provavelmente, de repente, eles pode ser que tenham comido, que já seria algo bastante significante
no caso para o judeu, que fazia essa distinção. Então, nós temos isso acontecendo. Pedro não deixa que Cornélio, nós vemos também isso, se prostre diante dele. E aqui, irmãos, Cornélio, ele nos ensina o que fazer e o que não fazer. Nós vemos que quando ele se prostra diante de Pedro rapidamente o levanta e diz: cara, não faz isso, eu sou um homem igual a você. E aí a gente tem Cornélio, uma coisa que nós devemos fazer e aprender com Cornélio. Cornélio deu extrema importância ao encontro para ouvir a palavra de Deus. Cornélio convidou as pessoas. Nós podemos entender pelo texto que Cornélio ele estava ansioso com aquele momento. Muito provavelmente Cornélio já tinha ouvido falar de Pedro. Pedro era alguém conhecido. Então, ele chamou as pessoas, chamou os seus familiares, chamou as pessoas mais íntimas. Olha a importância que Cornélio deu à palavra de Deus. Ele sabia que da parte de Pedro ia trazer algo de Deus importante ali para a vida deles. Em contrapartida, Cornélio também nos ensina o que não fazer. Cornélio ainda tinha resquícios do seu costume. Cornélio era romano. E era uma prática comum dos romanos reverenciar César, se prostrar diante de César, que era o imperador. Então, nós vemos que por mais que Cornélio gostasse do judaísmo, estivesse se achegando, ele ainda, naquele momento ali em que Pedro chegou, ele deixou ceder ali ao seu costume e se ajoelhou diante de Pedro. Então, nós vemos também, irmãos, que Pedro chega na casa de Cornélio e lembra a todos que ele não poderia estar ali. Olha o que estava passando na cabeça de Pedro. Teve a visão, teve os homens que chegaram lá, teve o Espírito Santo que falou com ele, e agora ele está ali na casa de Cornélio. Mas ainda assim, ele deixa claro para aquelas pessoas que ele não poderia estar aí, mas fez isso em obediência ao Senhor. Cornélio então repete a fala da visão, direto a Pedro, dessa vez, mais uma vez, repetindo essa parte da visão. Note como o texto considera isso importante no plano geral desse capítulo. Cornélio repete essa visão e diz que estão prontos para ouvir então o que Pedro tem a dizer. Diz que estão na presença de Deus e ali prontos para ouvir. Então, aqui nós chegamos então, irmãos, a um momento crucial então desse texto, que é a pregação de Pedro. Volte para o texto então, no verso 34. É um texto longo, peço que os irmãos prestem atenção. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois, eles o mataram, penduraram-no num madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Irmãos, Pedro então inicia a pregação dizendo que Deus recebe os judeus, não só os judeus, mas todos os que o temem. Nós vemos que no início dessa parte,
do texto, ele está dizendo: eu então entendi que Deus não trata mais ninguém com parcialidade. Ou seja, ele vai receber tanto os judeus como os gentios. Ou seja, estava falando diretamente para aquelas pessoas que estavam ali na casa reunidas. Pedro prega então, irmãos, a mesma mensagem que foi levada aos judeus. Pedro faz questão de dizer isso, porque não era uma mensagem diferente, não era uma mensagem menos importante. Pedro estava pregando a mesma mensagem. Pedro deixa claro: Jesus é o Senhor de todos. Irmãos, percebeu essa parte do texto? Pedro estava ali pregando aos romanos, que tinham toda essa questão, esse costume. Eles conheciam bem a autoridade, a hierarquia, e tinham total uma reverência tamanha a César. Então Pedro fez questão de dizer ali no início que Jesus é o Senhor de todos. A estrutura, irmãos, é importante também a gente dizer sobre a estrutura desse texto, em específico dessa pregação de Pedro. O discurso de Pedro é chamado de querigma, que quer dizer proclamação ou anúncio. Isso quer dizer, irmãos, que a estrutura dessa pregação, que você vai ver outras vezes em Atos, vai ver Paulo também pregando e outros também pregando, elas tinham sempre a mesma estrutura. Elas diziam que Jesus era Deus, nasceu da Virgem, não necessariamente nessa ordem, mas sempre tem essas partes, que ele foi batizado, pregou, fez sinais e maravilhas, foi traído, morto em morte de cruz e foi ressuscitado. E esteve com eles durante um tempo, que era a ressurreição. Essa mensagem sempre continha essas informações, para que a mensagem não mudasse o seu sentido. E isso é tremendo, irmãos. Pedro, então, encerra dizendo que essa era a missão. Que a missão dele era essa, de testemunhar tudo que Jesus fez. Pedro diz que pelo nome de Jesus, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Era essa a mensagem. E agora sem distinção de judeu, de gentio, mas todos aqueles que recebessem e crescem no seu coração, de fato, receberiam a remissão pelos pecados. E agora então, irmãos, nós vamos ler o verso 44. Acompanhe aí na sua Bíblia. E esse foi o arremate de Deus depois que Pedro disse essas palavras, depois que Pedro pregou ali o evangelho para aquelas pessoas. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Irmãos, essa foi a confirmação diante de todos que estavam ali. Lembra que Pedro foi junto com Pedro mais 6 pessoas? A gente leu isso mais em cima no texto. Essas 6 pessoas que estavam ali eram justamente esses da circuncisão. E todos ali puderam ver a confirmação de Deus através do Espírito Santo, que Deus estava de fato aceitando os gentios. Não só os gentios, mas todos aqueles que viessem, que crescem no seu nome. Porque aquelas pessoas que estavam ali foram batizadas pelo Espírito Santo, exatamente, Pedro diz, exatamente como aconteceu com a gente, lá em Atos, lá no início, quando o Senhor nos mandou esperar no Pentecostes. Pedro estava dizendo isso justamente para aquelas pessoas que estavam ali. Será que nós podemos nos recusar de batizar essas pessoas, de receber esses irmãos, visto que o próprio Espírito Santo fez com eles o que fez conosco? Isso era o que Pedro estava dizendo. Irmãos, e isso é tremendo, porque ali, irmãos, abrem-se as portas para mim e para você.
Nós recebemos essa palavra hoje, tanto tempo depois, porque essas portas foram abertas lá. Então, irmãos, o que nós podemos tirar? Que lições nós temos, então, de tudo aquilo que nós lemos? Nós entendemos que Deus deixou a sua palavra registrada. E hoje é por meio dela que ouvimos a sua voz e a sua orientação. Visões, milagres, maravilhas glorificam ao Deus e validam tudo aquilo que Deus tem feito através da vida dos seus servos. Em específico, naquela época, pelo ministério dos apóstolos, da igreja. Eles pregavam com grande poder e autoridade. Irmãos, hoje, nós vemos, seja sincero, nós conseguimos ver a quantidade de milagres, de poder e autoridade que os discípulos e que a igreja, no começo, no seu início, pregavam. Nós não vemos isso. Nós vemos também, são muitas farsas acontecendo. Mas isso não quer dizer que o Senhor não faça milagres. Isso não quer dizer que o Senhor não possa falar com alguém pessoalmente através de um sonho, de uma visão. Mas essa não é a maneira comum, não é a maneira ordinária, não é a maneira que o Senhor deixou para nós, justamente para que não tivéssemos dúvidas, justamente para que não se fizesse um monte de confusão. Já pensou, irmãos, se 10 de nós aqui começassem a ter visões, revelações, e como seria a interpretação de tudo isso? Em um momento ou outro nos traria confusão. Já o que nós temos é perfeito, é suficiente. O que nós temos em sua palavra, na palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura que o Senhor deixou para nós, é suficiente, é certeiro. Tem para nós tudo o que nós precisamos, sem confusão. Aqui está claro. Então, irmãos, esse é um ensinamento que nós temos também dessa passagem. Outra coisa, nós devemos estar sempre em humildade ao servir a Deus, na igreja e principalmente fora dela. Por que em humildade, irmãos? Nós vemos que Pedro, quando Cornélio se humilhou diante dele, Pedro veio levantar, imediatamente disse para ele: não faça isso, Cornélio, porque eu sou igual a você. É muito fácil, irmãos, da gente se perder nisso. É muito fácil daqueles que estão servindo, seja pregando ou fazendo qualquer outra coisa, se perderem. Porque é muito fácil entrar soberbo no nosso coração. E Pedro ali, mesmo Deus tendo operado tantas coisas através da vida de Pedro, Pedro diz para Cornélio: se levante, Cornélio, eu sou homem igual a você, mas eu estou cumprindo aqui apenas o chamado, a missão que o Senhor me deu de testemunhar. E assim deve ser com as nossas vidas. Devemos testemunhar aquilo que o Senhor fez na nossa vida, a salvação que o Senhor trouxe de graça para nós. Isso que essa palavra também nos ensina. Pense, irmãos, em Paulo. Alguns podem dizer: Pedro era pescador, e não existe nenhum desmerecimento aos pescadores, mas não era um homem letrado. Então pense em Paulo, que estudou ali com Gamaliel. Gamaliel era neto de Hilel, que era fundador de uma das maiores escolas judaicas, tidas até hoje. Um cara extremamente culto, filósofo da época. Paulo era um homem extremamente culto. Contudo, ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo nos mostrando que não era o seu conhecimento pessoal, Paulo nos mostrando que não era todo conhecimento e capacidade que nós temos. Irmãos, tudo que nós temos, o Senhor nos deu a graça de aprender e de ter. Então nós devemos devolver a Ele. E no que diz respeito à palavra de Deus, recebemos tudo de graça, irmãos, e de graça também devemos dar. E é por isso que nós temos visto dia após dia homens se perderem no dinheiro, no seu conhecimento, na sua eloquência, naquilo que representam, seja politicamente ou sua influência empresarial. Na igreja, irmãos, todos se juntam, do maior ao menor, e todos ouvem a palavra de Deus. Então devemos pensar sobre isso.
Devemos lembrar também de João, que disse, João teve testemunho do próprio Senhor, que dos nascidos de mulher era o maior. Contudo, Jesus também disse que aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, teria que ser o menor. Mas João disse assim, convém que ele cresça e que eu diminua. Então nós devemos lembrar a todo momento, quando estivermos servindo ao Senhor. Irmãos, a igreja deve orar por seus pastores e líderes, justamente por isso, porque é muito fácil se desviar do caminho e perder a direção e tudo isso. Nós vimos que simplesmente ir à igreja, irmãos, e ter boas obras não é suficiente. Isso é uma grande marca desse texto. Cornélio era um bom homem. Cornélio, ele dava esmolas. Cornélio até orava. Cornélio até ia também à igreja. E nós vimos, contudo, que Cornélio não era um salvo. Era necessário que Cornélio ouvisse a palavra de Deus. Era necessário que o coração de Cornélio fosse quebrantado. Era necessário que o coração de Cornélio fosse transformado pelo poder de Deus. Tanto que ele disse o próprio Cornélio, e agora nós estamos aqui para ouvir na presença de Deus aquilo que você tem, Pedro, para falar da parte de Deus conosco. E Pedro falou, pregou o evangelho. Irmãos, a salvação do pecador só vem pela pregação do evangelho, assim como a nossa veio, pecadores e miseráveis, mas o evangelho nos alcançou pela sua graça, aonde Paulo diz em Efésios 2, que é pela graça, irmãos. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, é pela graça por meio da fé. Nada vem de nós mesmos, mas é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos atrai, é o Senhor que trata as nossas mazelas do nosso coração. Então, irmão, creia no Senhor Jesus. Se você está aqui nessa noite e ainda não creu de todo o seu coração, de repente você achou simplesmente que já é um cristão, mas você tem percebido pela palavra, no encontro da palavra de Deus, quando chega até você e queima o seu coração, que as práticas são diferentes, que já não existe mais a convivência com a comunhão. Então se renda ao Senhor. Entenda que é preciso entregar o nosso coração e deixar que o Senhor nos transforme. E se Ele tem falado ao seu coração pela palavra de Deus e já tem queimado no seu coração, irmão, não há como resistir, porque a graça do Senhor é irresistível. Em algum momento você vai se render ao Senhor. Irmãos, e aqui eu finalizo dizendo que é através da pregação que Deus encontra o coração do pecador e o leva ao arrependimento. E foi ali que começou a pregação, nos confins da terra, lembra que nós falamos? E ela continuaria até os dias de hoje, nos atingindo com poder e transformação. Não deixe, irmãos, por mais desanimado que você esteja, não deixe de crer no poder da palavra de Deus. Eu pude ter a oportunidade de ter uma conversa com um amigo do trabalho, que compartilha de outra religião. E ele disse para mim, mas eu não sabia dessas coisas. Outras pessoas conversaram, mas não me disseram essas coisas. E nós estávamos falando da palavra de Deus, existiam algumas questões ali confusas para ele. Então, irmãos, a nossa missão é falar, é pregar. Quem dá o crescimento da mensagem que você está lançando, não desmereça o seu tempo, não perca o seu tempo durante o seu trabalho, durante uma saída, durante uma ida na padaria. Deus pode gerar uma oportunidade e você precisa lançar uma semente, mas uma boa semente. Não é uma semente do que você simplesmente acha. Não é uma simplesmente do que você pensa, mas é a semente da palavra de Deus genuína. Fale que Jesus Cristo transforma o coração do homem. Irmãos, observe por todo o mundo. Homens e mulheres sendo transformados. Até como muitos dizem que os crentes eles são reis. São justamente porque Deus transforma a vida de pessoas.
Em muitos lugares, sempre vai haver pessoas que não são ovelhas, são lobos. Que não são trigo, são joio. Mas Deus tem feito a transformação, assim como fez com a nossa vida. Então, creia na palavra de Deus, assim como Cornélio, e que o Senhor possa nos abençoar. Medite nessa palavra, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, é a tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Se em algum momento, Senhor, não cremos como deveríamos crer, se não pregamos como deveríamos pregar, Deus, se não geramos as oportunidades para que a tua palavra seja pregada, se não fazemos como Cornélio, Senhor, que chamou os familiares, que chamou os amigos, Senhor Deus, mas também te pedimos graça, Senhor, para que em cada convite, Pai, que em cada pregação, Senhor, em qualquer oportunidade que tivermos, Senhor, que o Senhor possa, Pai, trazer ao nosso coração e à nossa mente as palavras certas, Senhor. Trazer, Senhor, as Escrituras, a Tua palavra à nossa mente, para que possamos pregar, Senhor, para que pessoas sejam transformadas, Pai, pelo poder do Teu nome, Senhor. Senão, meu Deus, não faz sentido nos reunirmos aqui, Senhor, domingo após domingo, Pai. Se não entendermos que existe uma missão, se não entendermos que nós não somos dessa pátria, Senhor, que estamos, Senhor, passageiros, peregrinos nessa terra e precisamos, Senhor, pregar a Tua palavra, precisamos, Senhor, ser transformados por Ti, Deus. O nosso coração carece de transformação todos os dias, Pai, porque muito facilmente nos desviamos, Senhor. Muito facilmente, Pai, os nossos pensamentos vagueiam, a tristeza, Senhor, abraça o nosso coração, a ansiedade, mas o Senhor é poderoso, Pai, para fazer muito mais, Senhor, do que nós pedimos e pensamos, Senhor Deus. Nós cremos em Ti, cremos no Teu poder, cremos na Tua palavra, Senhor. Por isso, Deus, limpa a nossa mente, restaura o nosso coração, Senhor. Pai, aqueles que estão desanimados, traz o ânimo, Senhor, necessário. Senhor, para que eles voltem a caminhar na Tua presença, Pai. E muitas vezes nós usamos um discurso dizendo que a igreja é difícil, de fato é, mas ela é difícil porque eu estou aqui, Senhor, e sou complicado. Assim como cada um de nós é, e precisamos da Tua graça para conviver em comunhão, Senhor. Deus, por isso, tem misericórdia de nós, Pai. Nos abençoa, Deus, em nome de Jesus. Amém.